Boa noite. Sou a professora Daniele Bracher e veremos agora a resolução das atividades da semana 5. As questões versavam sobre operações com radicais, adição e subtração de radicais. Questão 1. Efetue as operações a seguir. Temos aqui raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 7. Colocamos a raiz quadrada de 7 em evidência, vai ficar 1 menos 5 mais 2. 1 menos 5 menos 4. Mais 2 menos 2. Resposta, menos 2 raiz quadrada de 7. Letra B, temos 2 raiz quinta de 2, mais raiz quinta de 64. Primeira coisa que fizemos é decompor o 64. Vai ficar 2 elevado à sexta potência. Então, vai ficar 2 raiz quinta de 2 mais raiz quinta de 2 elevado à sexta potência. Lembram lá da regrinha da propriedade das potências? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado à sexta potência é igual a 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado a 1. Então, fizemos essa decomposição desse número aqui para poder extrair uma parte para fora da raiz. Então, vai ficar 2 raiz quinta de 2 mais 2, que é esse 2 aqui, que cai para fora da raiz, 2 raiz quinta de 2, que vai ser igual a 4 raiz quinta de 2. Na letra C, nós temos também... a gente só pode somar quando tem o mesmo... quando forem radicais semelhantes. Radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Aqui nós temos índices diferentes. Então, a gente tem que tentar simplificar esses radicais de forma que a gente consiga trabalhar com eles. A gente tem raízes do número 16. Aqui nós já temos a decomposição do número 16, né? Ó, 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. Então, vamos começar. 2 raiz quadrada de 16. A gente sabe que raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Mais 3 raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Mais 4 raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Aqui nós temos índice e expoente do radicando igual. Então, o radicando só pula para fora do radical. Mais raiz sexta de 2 elevado à quarta potência. Então, aqui vai dar 2 vezes o 4, que é a raiz do 16, 8, mais 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado na terceira, vezes 2 elevado na primeira potência. Faço essa decomposição de novo para extrair o número 2 para fora da raiz. Aí mais 4 vezes o 2, que pulou para fora da raiz, mais raiz sexta de 2 elevado na quarta potência. Então, vai ficar 8 mais 3 vezes 2, que é 6, vezes raiz cúbica de 2, mais 8, mais raiz sexta de 2 elevado na quarta potência. Esse raiz sexta de 2 elevado na quarta potência, eu posso simplificar dividindo o índice e o expoente do radicando por 2. Então, vai ficar aqui 8 mais 8 dá 16. 6 vezes 2 dá 6, raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2 elevado à segunda potência. Então, essa daqui vai ser minha resposta.
Na letra D, temos que 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 3 mais 6 raiz de 2 menos 2 raiz de 7. Vamos agrupar, então, os semelhantes. O que nós temos aqui de radicais semelhantes? Raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 3 mais 6 vezes raiz quadrada de 2, mais 7 raiz quadrada de 3, menos 2 raiz quadrada de 7. Isso aqui vai dar 9 raiz quadrada de 2, mais 7 raiz quadrada de 3, menos 2 raiz quadrada de 7. Essa vai ser minha resposta. Na letra E, nós temos raiz quadrada de 32 menos 2 raiz de 2 menos raiz quadrada de 75 mais 3 raiz quadrada de 72. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é decompor. O 32 é o 2 elevado à quinta potência. Então, raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência menos 2 raiz de 2 menos. Aí vamos decompor o 75, vamos achar 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado vezes 3, mais 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Tudo que tem o mesmo tem expoente do radicando igual ao índice da raiz, vai pular para fora da raiz. Então, aqui nós faremos, isso aqui fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então, esse 2 pula para fora e esse 2 também. 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2, que aqui eu não consigo transformar, menos 5 raiz quadrada de 3, mais 3 vezes 2 vezes 3, vezes raiz quadrada de 2. Então, igual 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 3, mais 18, que é 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. 18 raiz de 2. Então, vou colocar em evidência o raiz quadrada de 2, porque eu tenho radicando e o índice igual nesses radicais. Então, quer dizer que eles são semelhantes. Então, 4 menos 2 mais 18. 22 menos 2. Isso dá 20 raiz de 2 menos 5 raiz de 3. Como raiz de 3 não tem semelhante, ele só repete. Aqui nós temos, na letra F, 7 raiz quadrada de 5 menos 4 raiz quadrada de 5. Vou colocar em evidência o raiz quadrada de 5, vai ficar 7 menos 4. Então, 3 raiz de 5. Na G, nós temos 3 raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 30, mais raiz quadrada de 24. Vamos decompor o 30 e o 24. Ó, fazendo a decomposição do 30, a gente percebe que ele não tem fatores comuns. Então, a gente não consegue simplificar ele. A raiz de 30 é a raiz de 30. Já o 24 tem 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 6. Porque a gente tem ali uma raiz 6, né? Então,
colocando essa decomposição nas raízes, nós temos que 3 raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 2 vezes 3 vezes 5 mais 2 raiz de 2 vezes 3, que é a decomposição do 24. Teremos, então, 5 raiz de 6 mais raiz quadrada de 30. Isso daqui dá 6. E esse aqui também dá 6. Então, esses dois são semelhantes, por isso a gente agrupou aqui. 3 mais 2 dá 5. 5 raiz de 6 mais raiz de 30. Letra H. 5 raiz quadrada de 3 menos 4 raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 192. Primeira coisa é decompor os números, né? Então, 192 vai ser igual a 2 elevado na sexta vezes 3. Então, substituindo aqui a gente tem também o valor do 12, ó. O 12 é 2 na segunda vezes 3. Então, 5 raiz quadrada de 3 menos 4 raiz quadrada de 2 elevado na segunda potência vezes 3. Mais raiz quadrada de 2 elevado à sexta potência vezes 3. Esse 2 elevado à sexta potência é igual a 2 na 2 vezes 2 na 2 vezes 2 elevado à segunda potência. Tudo que eu tenho expoente igual a índice pula para fora da raiz. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 3. Então, substituindo a equação, 5 raiz quadrada de 3 menos 4 vezes 2, raiz quadrada de 3, mais 2 vezes 2 vezes 2, raiz quadrada de 3. Colocando em evidência, nós teremos que 5 menos 8, mais 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, mais 8, vezes raiz quadrada de 3. Isso aqui vai ficar igual 5 raiz de 3. Na letra I, menos 2 raiz quadrada de 6, mais 3 raiz quadrada de 96, mais 2 raiz quadrada de 24, menos raiz quadrada de 25. Aqui temos 96, que vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado na 5, vezes 3. Então, repetimos aqui, né? Menos 2 raiz quadrada de 6, mais 3, 2 elevado à quinta potência vezes 3, mais, substituímos aqui na decomposição o valor de 24, que é 2 elevado na terceira vezes 3, menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, menos 2 raiz quadrada de 6, mais 3 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque o 2 elevado a 5 à quinta potência é igual a 2 a 2 vezes 2 na 2 vezes 2. Então, esse 2, como tinha expoente igual a índice, vai para fora da raiz. E esse 2 também, expoente igual a índice, vai para fora da raiz. Vezes, esse 2 continua aqui, porque o expoente é 1, 2 vezes 3. Mais, aí aqui também, 2 elevado à terceira é 2 na segunda, vezes 2 na primeira. Então, esse 2 vai pular para fora da raiz. 2 vezes 2, raiz quadrada de 2 vezes 3, menos 5. Então, menos 2, raiz quadrada de 6, mais 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12 raiz de 6, mais 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 6, menos 5.
Colocando raiz quadrada de 6 em evidência, nós vamos ter menos 2 mais 12 mais 4. Então, vai ficar 14 raiz quadrada de 6 menos 5. A questão 2 dizia: resolva cada expressão escrevendo o resultado na forma de um único resultado. Bom, nós temos 125 elevado ao expoente fracionário 1 meio, mais 5 elevado ao expoente fracionário 1 meio. Todo expoente fracionário ele pode ser transformado em uma raiz. Que aí nós temos que lembrar daquela regrinha. O que está dentro, ou seja, o que está no denominador, vai para fora como índice, e o que está fora, no numerador, vai para dentro como expoente do radicando. Então, como ficaria aqui? 125 fica de radicando, raiz quadrada, porque o que está dentro vai para fora, e o que está fora vai para dentro. Mesma coisa aqui no 5 elevado a 1 meio. O denominador vai para índice, o numerador vai para expoente do radicando. Bom, a partir disso continuamos, né? Então, 125, decompondo 125, vamos encontrar 5 elevado na terceira potência. Aqui tem um errinho, não é mais, é vezes. Então, 5 na terceira é igual a 5 ao quadrado vezes 5. Dessa forma, esse 5 aqui, que tem o expoente igual ao índice, cai para fora. E vamos ter 5 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Colocando em evidência o raiz quadrada de 5, nós vamos encontrar 6 raiz quadrada de 5. A letra B é a mesma coisa. Nós temos um expoente fracionário que nós vamos transformar numa raiz. Lembrando que o que está dentro, denominador, vai para fora como índice, e o que está fora, numerador, vai para dentro como expoente do radicando. Então, o 27, eu fiz aqui a decomposição do 243. Eu encontrei 3 elevado na quinta potência. E aqui temos também a decomposição do 27. 27 é 3 elevado na terceira potência. Então, eu já transformei aqui. Em vez de colocar o 27 aqui dentro, coloquei 3 elevado na terceira. Mais raiz quadrada de 3 elevado na quinta. Transformar essas potências numa multiplicação que eu possa puxar fatores para fora da raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar esse 3 pula para fora, e esse 3 e esse 3. Então, 3 raiz quadrada de 3 mais 3 vezes 3, raiz quadrada de 3. 3 vezes 3 dá 12. 12 mais 3, aliás, 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 raiz quadrada de 3. Questão 3. Calcule o valor aproximado de cada expressão, considerando que a raiz quadrada de 5 aproximadamente igual a 2,23. Primeira coisa que eu vou fazer é decompor o 80 e substituir essa decomposição na expressão. 2 elevado à quarta potência vezes 5.
Menos 4, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Mais, decompondo 405, temos que 405 é igual a 3 elevado à quarta potência, vezes 5. Também vou substituir na expressão. 9 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. O que eu tenho? Expoente igual ao índice cai para fora da raiz. Então, menos 4 vezes 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 5. Mais 9 vezes 3 vezes 3 vezes raiz quadrada de 5. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. Aliás, menos 4 vezes 2, menos 8. Vezes 2, menos 16 raiz de 5. Mais 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mais 81 raiz de 5. Isso resulta em 65 raiz de 5. Se eu substituir o valor que ele nos deu no enunciado, 65 vezes 2,23, eu vou ter que essa expressão vale aproximadamente 144,95. Na letra B, também decompomos o 45 e o 20 e substituímos na expressão. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5, mais 2 raiz quadrada de 2 elevado à segunda potência vezes 5 menos raiz quadrada de 5. 3 vezes 3, raiz quadrada de 5, mais 2 vezes 2, raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 5. Então, dá 9 raiz quadrada de 5, mais 4 raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 5. Colocando raiz quadrada de 5 em evidência, nós vamos ter 9 mais 4, 13, menos 1, 12. 12 raiz de 5. Substituindo o valor aqui, vai ficar 12 vezes 2,23, que vai dar aproximadamente 26,76. A última questão, então, misturava um pouquinho os radicais com a geometria, né? Questão 4. Determine a medida do perímetro do polígono descrito em cada item. Temos que lembrar o que é o perímetro. Perímetro é o valor da borda, é a volta. Então, um triângulo equilátero cujo comprimento do lado é de 2 raiz quadrada de 3 será igual a... Então, nós temos que cada lado vale 2 raiz quadrada de 3. O perímetro é a soma dos lados. Então, temos que somar. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Colocamos o raiz quadrada de 3 em evidência, vai ficar 2 mais 2 mais 2. 6 raiz quadrada de 3 centímetros é o perímetro desse triângulo equilátero. Letra B. Um quadrado cujo comprimento do lado mede 2 raiz de 5. O quadrado tem 4 lados, então 2 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 5. Colocando raiz quadrada de 5 em evidência, vamos ter 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, 8 raiz quadrada de 5 centímetros. Esse é o perímetro desse quadrado. Na C, nós temos um retângulo cujo comprimento do lado menor mede raiz cúbica de 2 e o comprimento do lado maior mede o dobro do menor. Então, o lado menor vai ser raiz cúbica de 2 e o maior vai ser o dobro. Então, 2 raiz cúbica de 2.
Fazendo a soma dos lados para calcular o perímetro, nós teremos raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2. Colocando raiz cúbica de 2 em evidências, vamos ter 1 mais 2 mais 1 mais 2. 6 raiz cúbica de 2 centímetros. É o perímetro desse retângulo. Bom, é isso então. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.